Há injustiças que marcam a alma para sempre, mas existe uma que corrói por dentro de forma especialmente cruel, quando aquele que deveria proteger é justamente quem oprime. Esta é a história de uma jovem que viveu essa realidade, explorada pelo próprio pai, tratada como serviçal em sua própria casa, invisível aos olhos de quem deveria amá-la. Mas o destino, com sua forma misteriosa de tecer os fios da vida, preparava um encontro que mudaria tudo. Um homem viúvo, de posses e coração observador, presenciaria aquela crueldade silenciosa e ofereceria algo que ela jamais ousara sonhar: dignidade, liberdade e, quem sabe, um amor verdadeiro. Preparem seus corações para uma jornada onde a coragem se encontra com a compaixão, onde a dor do passado abre caminho para a esperança do futuro. Esta é uma história de redenção que aconteceu nos tempos do Brasil imperial, quando as aparências sociais escondiam dramas profundos, mas também quando a bondade genuína ainda tinha poder de transformar vidas. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Sua presença aqui significa muito para nós. Amanhã nascia devagar sobre a cidade de Vassouras, no coração do Vale do Paraíba Fluminense, quando o ano de 1857 ainda era jovem. Era uma região próspera, onde as fazendas de café se estendiam pelas colinas como um mar verde escuro, e onde o cheiro da terra úmida misturava-se ao aroma dos grãos secando ao sol nos terreiros. Ali, entre as casas de negociantes, pequenos comerciantes e funcionários públicos, ficava a residência dos Tavares. Não era uma casa grande nem particularmente bonita. Construída em alvenaria de pedra e cal, tinha paredes grossas caiadas de branco que já amarelavam com o tempo, janelas de madeira pintadas de azul desbotado e um telhado de telhas coloniais vermelhas. Um pequeno jardim frontal, mais descuidado que cultivado, separava a construção da rua de paralelepípedos. Aos fundos havia um quintal estreito com um poço, um tanque de pedra para lavar roupas e uma goiabeira velha que dava frutos azedos. Era ali que vivia Leonora Tavares, uma jovem de 19 anos cujos olhos verdes guardavam uma tristeza antiga, desproporcional à sua idade. Desde que conseguia lembrar, sua vida fora uma sucessão interminável de tarefas domésticas, ordens secas e silêncios pesados. Acordava antes do sol nascer, quando o céu ainda tinha aquele tom violeta que antecede o amanhecer, e seu dia só terminava quando a última vela era apagada, tarde da noite. Naquela manhã de abril, como em todas as outras, Leonora se levantou ao primeiro canto do galo. O colchão de palha onde dormia, num quartinho estreito nos fundos da casa, rangeu quando ela se moveu. Não havia travesseiro, apenas um cobertor fino dobrado sob sua cabeça. As paredes do cômodo eram nuas, sem quadros ou enfeites. Uma caixa velha de madeira guardava suas 3 mudas de roupa, todas remendadas múltiplas vezes. Uma janela pequena, sem cortina, deixava entrar o frio da madrugada. Vestiu-se rapidamente com um vestido cinza de algodão grosso, já puído nas mangas e na barra. Amarrou os cabelos castanhos escuros num coque apertado, prendendo-os com um pedaço de fita gasta. Calçou as alpargatas velhas, cujas solas estavam quase completamente desgastadas, e saiu do quarto com passos silenciosos. A casa ainda dormia, mas ela sabia que tinha pouco tempo antes que seu pai acordasse, exigindo o café pronto. A cozinha ficava na parte de trás da casa. Um cômodo amplo com um fogão de lenha, uma mesa comprida de madeira manchada pelo uso e prateleiras onde ficavam os poucos utensílios domésticos. Leonora acendeu o fogo com gravetos secos e lenha que ela mesma cortara na véspera. Enquanto as chamas pegavam, foi buscar água no poço do quintal. O balde de madeira pesava em seus braços magros quando ela o puxou cheio, mas estava acostumada. Despejou parte da água numa chaleira de ferro e colocou-a sobre o fogo para ferver. Enquanto esperava, começou a preparar a massa do pão, farinha de trigo, um pouco de sal, fermento natural que ela mesma cultivava num pote de barro. Suas mãos trabalhavam com movimentos automáticos, aprendidos através de anos de repetição. Não havia prazer naquele trabalho, apenas a consciência de que, se não o fizesse, haveria consequências. Januário Tavares acordou quando o sol já pintava listras douradas nas paredes de seu quarto. Era um homem de 45 anos,
alto e de ombros largos, com cabelos negros começando a grisalhar nas têmporas e um bigode espesso bem aparado. Seus olhos eram pequenos e escuros, sempre observando, sempre julgando. Vestia-se com esmero mesmo em casa, como convinha a um escrivão do cartório municipal, posição que ocupava há 15 anos e que lhe dava certo prestígio na pequena comunidade. Levantou-se da cama de casal que ocupava sozinho desde que enviuvara, 12 anos antes, quando Leonora tinha apenas 7 anos de idade. A esposa, Dona Amélia, morrera de complicações após um parto mal-sucedido. A criança também não sobrevivera. Desde então, Januário criara a filha única com uma dureza que ele próprio justificava como necessária. Uma menina sem mãe precisava de pulso firme, dizia aos vizinhos, quando estes, raramente, ousavam comentar algo sobre o tratamento que dispensava a filha. Vestiu-se com calças escuras, camisa branca engomada e colete marrom. Amarrou o lenço no pescoço com cuidado, verificou-se no espelho pequeno pendurado na parede e seguiu para a sala de jantar. Leonora já estava lá, de pé ao lado da mesa posta, esperando. O café fumegava numa caneca de porcelana, havia pão fresco partido em pedaços, manteiga num potinho de barro e um pedaço de queijo curado. Demorou hoje, disse Januário sem olhar para a filha, sentando-se na cabeceira da mesa. Sua voz era grave e tinha aquele tom de permanente desaprovação que Leonora conhecia tão bem. Perdão, pai. O fogo custou a pegar, respondeu ela baixinho, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, a cabeça ligeiramente baixa. Sabia que não adiantava explicar que acordara antes do amanhecer, que trabalhara sem parar. Qualquer justificativa era interpretada como desculpa, como preguiça. Sempre uma desculpa, murmurou ele, mordendo o pão com força. Mastigou em silêncio por alguns minutos. Então apontou para a xícara. Este café está fraco, parece água suja. Quantas vezes preciso dizer que quero café forte? Vou fazer outro, pai, disse Leonora prontamente pegando a xícara. Deixa, já está feito, mas amanhã quero decente, ouviu? Sim, pai. Leonora permaneceu de pé enquanto ele comia, como sempre fazia. Não se sentava à mesa a menos que ele ordenasse, o que raramente acontecia. Observava-o de soslaio, notando a maneira como suas mãos grandes seguravam o pão, como seus olhos percorriam cada detalhe da mesa, procurando algo pelo que pudesse criticar. Havia um padrão naquelas manhãs. Ele sempre encontrava algo errado. Esse queijo está ressecado nas bordas. Você não cobriu direito, disse ele após alguns minutos. Desculpe, pai. Vou ter mais cuidado. Cuidado. É sempre questão de cuidado com você. Se fosse mais atenta, mais dedicada, as coisas não ficariam desse jeito. Ele fez uma pausa. Bebeu o café que considerara fraco e continuou. Sua mãe nunca deixava as coisas desleixadas assim. Era uma mulher de verdade. Sabia o valor do trabalho bem feito. Leonora não respondeu. Aprendera que era melhor assim. Qualquer palavra podia ser interpretada como atrevimento, como falta de respeito. E Januário não tolerava desrespeito. Suas punições vinham em forma de mais trabalho, de privações ou, nos dias piores, de palavras tão cortantes que deixavam feridas invisíveis mais profundas que qualquer golpe físico. Após o café da manhã, Januário partiu para o cartório como fazia todas as manhãs, exceto aos domingos. Vestiu o paletó cinza escuro, colocou o chapéu de feltro e pegou a pasta de couro onde carregava documentos. Saiu sem se despedir, sem um olhar para trás. A porta se fechou com um som definitivo e Leonora finalmente sentiu seus ombros relaxarem um pouco. Mas não havia tempo para descanso. A lista de tarefas era interminável. Primeiro, recolheu a louça do café e levou tudo para a cozinha. Esquentou água em uma bacia grande, raspou sabão de cinza numa tábua e começou a lavar cada peça com cuidado. A água estava quente demais e ardia em suas mãos, que tinham pequenos cortes e calos de tanto trabalho, mas ela não reclamava. Dor era algo que aprendera a conviver desde cedo. Depois da louça, varreu a casa inteira, a sala de estar com seus móveis escuros e austeros, o quarto de seu pai, o corredor estreito. Passou o pano úmido no chão de tábuas largas, limpou os móveis com um trapo velho. Sacudiu os tapetes pela janela, tossindo com a poeira que se levantava. Cada movimento era mecânico, repetido tantas vezes que seu corpo executava as tarefas quase sem que sua mente precisasse guiar. Quando terminou a limpeza interna, foi para o quintal.
Havia roupas acumuladas para lavar. Arregaçou as mangas do vestido, encheu o tanque de pedra com água do poço e começou a esfregar cada peça contra a superfície áspera. Camisas de seu pai, sempre brancas e que precisavam ficar imaculadas. Suas próprias roupas simples, lençóis, fronhas, toalhas. O sabão de cinza ardia nas feridas de suas mãos, mas ela continuava, esfregando com força, torcendo a água, enxaguando. O sol subia no céu e o calor começava a apertar. Abril ainda guardava o calor do final do verão. Leonora sentia o suor escorrer pelas costas, grudando o vestido na pele. Não havia brisa naquele quintal cercado por muros altos. O único som era o da água respingando, o roçar das roupas molhadas e, de longe, o burburinho da rua onde pessoas passavam com suas vidas normais. Enquanto trabalhava, sua mente vagava. Pensava em como seria ter uma vida diferente. Não sonhava com luxos ou riquezas. Suas aspirações eram mais simples. Poder dormir até mais tarde alguma vez, ter um momento de descanso sem culpa, talvez ter uma amiga com quem conversar, alguém que perguntasse como estava seu dia. Mas esses pensamentos vinham acompanhados de uma tristeza resignada, porque Leonora sabia que não havia escapatória para ela. Seu pai deixara muito claro ao longo dos anos, ela tinha uma dívida com ele. Ele a criara sozinho após a morte da mãe. Dera a ela comida, teto, roupas. Essas coisas não vinham de graça. Ela precisava pagar com trabalho, com obediência, com gratidão eterna. Qualquer reclamação era ingratidão. Qualquer cansaço era preguiça. Qualquer desejo de vida própria era egoísmo imperdoável. Leonora tinha poucas lembranças da mãe. Fragmentos, na verdade, imagens borradas como pinturas desbotadas pelo tempo. Lembrava-se de mãos suaves penteando seus cabelos, de uma voz cantando baixinho, uma cantiga de ninar, de um cheiro de lavanda que impregnava os vestidos de Dona Amélia. Mas esses momentos eram tão raros em sua memória que às vezes duvidava se eram reais ou apenas fantasias que criara para amenizar a solidão. O que mais lembrava com dolorosa clareza era o dia em que tudo mudou. Tinha 7 anos. Acordara no meio da noite com gritos vindos do quarto dos pais. Correra até lá e encontrara várias mulheres em volta da cama. Seu pai com o rosto branco encostado na parede. Dona Rosa, a parteira, com as mãos ensanguentadas. Sua mãe estava deitada, muito pálida, muito quieta. Quieta demais. Volta para seu quarto, menina, dissera uma das mulheres com voz ríspida, empurrando-a para fora. Mas antes que a porta se fechasse, Leonora vira o lençol sendo puxado sobre o rosto de sua mãe. Vira a criança pequena, azulada, que não chorava. Vira o olhar vazio de seu pai, um olhar que nunca mais seria o mesmo. Nos dias que se seguiram ao enterro, a casa se encheu de parentes distantes e vizinhos trazendo comida e palavras de consolo. Mas quando todos foram embora, quando a vida precisou continuar, Januário se fechou em uma concha dura de silêncio e amargura. E Leonora, uma criança de 7 anos que também havia perdido a mãe, não encontrou acolhimento no pai. Encontrou exigências. Você vai precisar ajudar agora, dissera ele alguns dias após o funeral, a voz sem emoção. Não tem mais quem cuide da casa. Você é mocinha já. Pode começar a se tornar útil. 7 anos. E ela já precisava ser útil. Começara com tarefas simples, arrumar sua própria cama, ajudar a secar a louça, varrer o quintal, mas as responsabilidades cresceram rapidamente. Com 8 anos, já cozinhava refeições básicas. Com 9, lavava roupas sozinha. Com 10, cuidava da casa inteira sem ajuda. E a cada ano que passava, as exigências de Januário aumentavam, enquanto suas palavras de reconhecimento ou afeto desapareciam completamente. Leonora às vezes se perguntava se o pai a culpava. Culpava-a por ter sobrevivido enquanto a mãe e o bebê morreram. Culpava-a por não ser o filho homem que ele talvez desejasse. Culpava-a simplesmente por existir, por ser um lembrete constante daquele dia terrível. Mas essas perguntas não tinham resposta, e fazê-las apenas aumentava a dor. Então ela aprendera a não pensar demais, a simplesmente continuar, dia após dia. Leonora não tinha amigas, não por escolha, mas porque seu pai não permitia. Moças direitas não ficam passeando pela rua feito vagabundas, dizia ele sempre que ela mencionava, nos primeiros anos, o desejo de brincar com outras crianças da vizinhança.
Você tem trabalho a fazer aqui. Não tem tempo para essas bobagens. E assim, enquanto outras meninas de sua idade frequentavam festas de aniversário, passeavam aos domingos na praça, participavam de grupos de bordado ou de leitura, Leonora permanecia confinada à casa. Sua única saída regular era a missa de domingo, mas mesmo ali ela não podia socializar. Seu pai a mantinha ao lado dele durante todo o culto e imediatamente após a bênção final, pegava-a pelo braço e retornavam para casa. As vizinhas às vezes paravam para conversar na rua quando Leonora estava sacudindo tapetes na janela ou varrendo a calçada. Eram mulheres bondosas, como Dona Marta, que morava 3 casas adiante e sempre tinha um sorriso gentil, ou Dona Inácia, a costureira da rua paralela, que oferecia sobras de tecido para Leonora remendar suas roupas. Mas essas conversas eram breves, superficiais, porque Januário não aprovava a proximidade com os vizinhos. Vizinho bom é vizinho distante, dizia ele. Não quero você dando intimidade para essa gente. Vão começar a meter o nariz em nossa vida, a fazer perguntas, a espalhar fofocas. Mantenha distância. Então Leonora mantinha. Agradecia educadamente os cumprimentos, aceitava as ofertas de tecido com um sorriso tímido, mas nunca se demorava em conversas. Nunca abria seu coração. Nunca se queixava, porque sabia que qualquer palavra sua poderia chegar aos ouvidos do pai, e as consequências seriam terríveis. O resultado era uma solidão profunda, uma sensação de estar permanentemente separada do resto do mundo por uma parede invisível. Leonora via a vida acontecer ao seu redor, ouvia risadas vindas de outras casas, observava grupos de jovens passando alegremente pela rua, mas ela não fazia parte daquilo. Era como ser um fantasma, presente, mas não realmente participante da vida. À noite, quando deitava em seu colchão duro e puxava o cobertor fino até o queixo, Leonora às vezes chorava silenciosamente. Não eram lágrimas dramáticas ou soluços altos, eram lágrimas quietas de pura exaustão e tristeza. Lágrimas de quem carrega um peso que ninguém vê, um sofrimento que ninguém reconhece. E na escuridão do quartinho, ela se permitia fazer uma pergunta que nunca faria em voz alta. Por quê? Por que sua vida tinha que ser assim? Uma vez por semana, às quartas-feiras, Leonora tinha permissão para ir ao mercado municipal comprar mantimentos. Era a única ocasião em que saía de casa sozinha, e embora a tarefa fosse carregada de responsabilidades e instruções rígidas de seu pai, ela secretamente esperava por aquele dia como se fosse uma pequena aventura. Naquela quarta-feira de abril, Leonora acordou ainda mais cedo que o habitual. Preparou o café de seu pai, serviu-o, esperou que ele partisse para o trabalho. Então, pegou a cesta de vime grande, contou cuidadosamente as moedas que ele deixara sobre a mesa da cozinha, anotadas numa lista com valores exatos para cada item, e saiu. O mercado municipal de Vassouras ficava a cerca de 15 minutos de caminhada. Era um prédio amplo de paredes caiadas, com um telhado alto sustentado por vigas de madeira escura. Dentro, dezenas de bancas vendiam de tudo: frutas, legumes, carnes, peixes trazidos do litoral, queijos, doces, tecidos, utensílios. O cheiro era uma mistura de terra fresca, carnes curadas, especiarias e o leve odor de decomposição que sempre acompanhava mercados daquele tipo. Leonora seguia sempre a mesma rota, visitando os mesmos vendedores, comprando as mesmas coisas. Seu pai deixara claro que ela não devia experimentar novidades ou gastar um centavo além do necessário. Qualquer desvio resultaria em punição, mas mesmo assim, aqueles minutos caminhando entre as bancas, observando as pessoas, ouvindo as conversas, eram preciosos. Parou primeiro na banca de seu Tobias, um homem idoso que vendia frutas e legumes. Tinha a pele curtida pelo sol, mãos grossas de trabalhador rural e um sorriso sempre pronto. "Bom dia, menina Leonora", cumprimentou ele alegremente. "Que vai levar hoje?" "Bom dia, seu Tobias. Preciso de batatas, cebolas, tomates e uma abóbora pequena", respondeu ela consultando a lista. Enquanto ele separava os produtos, pesando cuidadosamente em sua balança antiga, fez conversa. "E como vai a saúde? Está com uma cara cansada, menina." "Estou bem, obrigada", mentiu Leonora educadamente. "Seu pai está tratando você direito? Porque você está muito magra, muito pálida. Moça de sua idade devia ter mais cor no rosto."
Leonora sentiu o coração apertar. Sabia que seu Tobias falava com preocupação genuína, mas não podia se permitir confiar. Está tudo bem. É só o calor que anda me cansando. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu. Embrulhou as compras em papel pardo, amarrou com barbante e entregou a ela. Se precisar de qualquer coisa, pode falar comigo, ouviu? Às vezes a gente precisa de ajuda e tem vergonha de pedir. Obrigada, seu Tobias. Tenho que ir. Seguiu para outras bancas. A do açougueiro, onde comprou um pedaço pequeno de carne seca. A da quitanda, onde pegou farinha de milho e fubá. A da vendedora de queijos, uma senhora gorda de bochechas rosadas que sempre lhe oferecia uma lasca para provar. Leonora estava terminando suas compras, a cesta já pesada no braço, quando esbarrou em alguém ao virar uma esquina entre duas bancas. O impacto foi leve, mas suficiente para fazê-la perder o equilíbrio. Sentiu que ia cair, a cesta escorregando de seu braço, quando uma mão firme segurou seu cotovelo, estabilizando-a. Cuidado, disse uma voz masculina, grave e gentil ao mesmo tempo. Leonora ergueu os olhos e viu um homem alto, devia ter uns 40 e poucos anos, vestido com roupas de qualidade, calças escuras bem cortadas, camisa branca imaculada, colete bordô e uma sobrecasaca preta. Usava chapéu de feltro fino e tinha um anel de ouro no dedo anelar. Mas o que mais chamou a atenção foram seus olhos, cinzentos, atentos, com pequenas rugas nos cantos que sugeriam alguém que sorria com frequência. Perdão, senhor, não estava olhando por onde ia, disse Leonora rapidamente, baixando os olhos e dando um passo atrás. Sua primeira reação sempre era se desculpar, assumir a culpa, mesmo quando não era sua. Não precisa se desculpar. Foi um acidente, respondeu o homem, sorrindo de leve. Você está bem? Não se machucou? Não, senhor. Estou bem. Muito obrigada. Ela fez menção de seguir adiante, mas ele falou novamente. Essa cesta parece pesada demais para você carregar sozinha. Posso ajudar a levar até algum lugar? Leonora sentiu o rosto corar. Não estava acostumada com gentilezas, especialmente de estranhos. Não é necessário, senhor. Moro perto daqui, posso carregar. Tenho certeza de que pode, disse ele com um tom que não era condescendente, mas genuinamente respeitoso. Mas mesmo assim, se permitir, eu gostaria de ajudar. Minha carruagem está do lado de fora. Posso levá-la até sua casa. A oferta era tentadora. A cesta realmente pesava e seus braços já doíam. Mas Leonora sabia que não podia aceitar. Seu pai ficaria furioso se soubesse que ela aceitara a carona de um estranho. Pensaria coisas terríveis, acusaria-a de comportamento impróprio. É muito gentil da sua parte, mas não posso aceitar. Meu pai não ficaria contente se soubesse que aceitei a ajuda de um desconhecido. O homem assentiu compreensivamente. Seu pai é sábio em protegê-la, mas permita-me ao menos me apresentar. Sou Tomás Henrique Falcão, barão de Almeida. Possuo a fazenda Santa Cecília, a cerca de 10 quilômetros daqui. Vim à cidade cuidar de alguns negócios no banco e aproveitar para comprar algumas coisas no mercado. Agora não sou mais um estranho completo, não é? Barão. Leonora sentiu uma mistura de surpresa e intimidação. Nunca havia conversado com alguém de título nobiliário antes. Fez uma pequena reverência desajeitada. É uma honra, senhor barão. Meu nome é Leonora Tavares. Meu pai é Januário Tavares, escrivão do cartório municipal. Prazer em conhecê-la, senhorita Tavares, disse o barão com cordialidade. E agora que nos conhecemos propriamente, ainda acho que deveria permitir que eu a ajude. Não seria cavalheiresco de minha parte deixar uma moça carregar esse peso sozinha. Leonora hesitou. Havia algo na voz daquele homem, na maneira como a olhava, não com a superioridade que esperaria de alguém de sua posição, mas com respeito genuíno que a fazia querer confiar. Mas o medo das consequências pesava mais. Senhor barão, eu realmente agradeço, mas minha casa fica muito perto. Não vale a pena o senhor se incomodar. Tomás Henrique percebeu a tensão na voz dela, o medo mal disfarçado. Seus anos de vida o haviam ensinado a ler pessoas, e havia algo naquela jovem magra de olhos assustados que o incomodava. Não era apenas timidez, era algo mais profundo, mais perturbador. Muito bem, disse ele suavemente, não querendo pressioná-la.
Mas ao menos permita que eu carregue sua cesta até a saída do mercado. Assim não estará aceitando carona de um estranho, apenas um gesto de cortesia dentro de um local público. Leonora considerou. Aquilo não parecia tão arriscado. E seus braços realmente doíam. Está bem, obrigada. Ele pegou a cesta de suas mãos com cuidado, como se o peso não fosse nada para ele, e começaram a caminhar lado a lado em direção à saída. Havia tantas pessoas no mercado que ninguém prestava particular atenção a eles, mas Leonora ainda se sentia desconfortável, como se estivesse fazendo algo errado. Seu pai é o escrivão Tavares, disse o barão enquanto caminhavam. Já tive o prazer de lidar com ele algumas vezes no cartório. Homem muito competente em seu trabalho. Sim, senhor, meu pai leva suas responsabilidades muito a sério, respondeu Leonora, escolhendo as palavras com cuidado. E você vive com ele? Sim, senhor. Somos só nós dois. Minha mãe faleceu quando eu era criança. Lamento muito. Perder a mãe jovem deve ter sido difícil. Leonora não respondeu. Não sabia o que dizer. Sim, fora difícil, mas não da maneira que ele imaginava. A dificuldade não estava apenas na perda em si, mas em tudo que veio depois. Chegaram à saída do mercado, onde a luz do sol entrava forte, iluminando a praça em frente. Uma carruagem elegante estava estacionada ali, puxada por 2 cavalos baios bem cuidados. Um cocheiro de libré esperava pacientemente no banco dianteiro. Aqui está, disse o barão devolvendo a cesta a Leonora com cuidado. Consegue carregar o resto do caminho? Sim, senhor. Obrigada pela gentileza. Ele tocou levemente a aba do chapéu em despedida. Um gesto elegante. Foi um prazer conhecê-la, senhorita Tavares. Que tenha um bom dia. Igualmente, senhor barão. Leonora começou a se afastar, mas após alguns passos, sentiu um impulso inexplicável de olhar para trás. Ele ainda estava ali, observando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Preocupação, talvez? Curiosidade? Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu levemente e então entrou na carruagem. Durante todo o caminho de volta para casa, Leonora pensou naquele encontro. Fora tão breve, tão insignificante no grande esquema das coisas, mas havia deixado uma impressão estranha. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a tratara com gentileza, sem esperar nada em troca, sem exigir, sem criticar, apenas oferecendo ajuda. Era uma sensação tão incomum que ela quase não sabia como processá-la. Os dias seguintes transcorreram como sempre. Acordar antes do amanhecer, preparar o café, servir o pai, limpar a casa, lavar roupas, cozinhar, costurar, remendar. As semanas se fundiam umas nas outras, numa monotonia cinzenta, pontuada apenas pelas críticas constantes de Januário. Esta sopa está sem sal. O chão não está limpo o suficiente. Vejo poeira no canto ali. Você engomou minha camisa torta. Está amassada nas costas. Sua postura é péssima. Endireite esses ombros. Parece uma velha corcunda. Cada palavra era como um peso adicional sobre os ombros de Leonora. Ela tentava fazer tudo perfeitamente, mas perfeição era um alvo móvel que sempre ficava além de seu alcance. Quando uma coisa estava certa, outra estava errada. Quando tudo parecia em ordem, seu pai inventava novos padrões, novas exigências. Não havia descanso nem aos domingos. Após a missa, que durava 1 hora, Januário esperava que o almoço estivesse pronto. À tarde, Leonora passava roupas, remendava meias, consertava lençóis. Ele descansava na poltrona lendo jornal ou livros de direito, enquanto ela trabalhava sem parar. Uma tarde de sábado, 3 semanas após seu encontro com o barão no mercado, algo diferente aconteceu. Leonora estava no quintal estendendo lençóis no varal, quando ouviu a voz de seu pai chamando da cozinha. Leonora, venha aqui, agora. O tom não era o habitual de impaciência irritada. Era algo pior, raiva fria e controlada. Leonora sentiu o estômago afundar. Largou o lençol que segurava e correu para dentro. Januário estava na cozinha segurando uma xícara quebrada. Era uma das xícaras boas, de porcelana branca com flores azuis, parte de um jogo que pertencera à mãe de Leonora e que era guardado com zelo. Quer me explicar o que é isto? Perguntou ele, a voz baixa mais carregada de ameaça. Leonora olhou para a xícara e sentiu o coração disparar. Lembrava vagamente de tê-la lavado na véspera, de tê-la colocado no armário. Devia ter escorregado e caído, quebrando a alça. Pai, eu não sabia que estava quebrada. Deve ter acontecido quando guardei ontem à noite.
Eu sinto muito. Você sente muito. Ele repetiu as palavras com escárnio. Esta xícara pertencia à sua mãe. Era parte do conjunto que ela ganhou de casamento. E você, descuidada como sempre, quebrou. Foi um acidente, pai. Eu não queria. Acidente, claro. Porque você é desastrada, desleixada. Não tem cuidado com nada. Ele colocou a xícara sobre a mesa com força, fazendo um barulho seco. Sabe quanto vale este jogo? Sabe quanto custaria substituir? Mas claro que não sabe. Você não tem noção do valor das coisas, porque nunca precisou trabalhar de verdade para conseguir nada. Mas eu trabalho, pai, trabalho todos os dias. Trabalha? Ele riu, um som amargo. Você chama isto de trabalho? Fazer o que qualquer mulher de verdade faz naturalmente. Isto é sua obrigação. Não me venha pedir crédito por cumprir o mínimo esperado de você. Leonora sabia que devia ficar calada, mas algo nela se revoltou. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez fosse a injustiça flagrante de suas palavras. Eu não estou pedindo crédito. Só disse que foi um acidente. A expressão de Januário mudou. Seus olhos escureceram e ele deu um passo em direção à filha. Está me respondendo? Está levantando a voz para mim? Não, pai, Você só nada. Está se tornando atrevida, insolente. Ele apontou o dedo em seu rosto. Acha que porque está crescendo pode me desafiar? Acha que não precisa mais de disciplina? Não achei nada. Desculpe. Desculpas não consertam a xícara. Desculpas não apagam a falta de respeito. Ele virou-se e pegou o cinto que ficava pendurado num prego ao lado da porta da cozinha. Era um cinto grosso de couro, que ele usava apenas em ocasiões especiais, mas que Leonora conhecia bem. Conhecia a dor que causava. Pai, por favor, começou ela, a voz tremendo, mas sabia que súplicas não adiantavam. Estenda a mão. Era sempre assim. Ele nunca batia onde as marcas pudessem ser vistas por outros. As mãos, os braços, as costas, lugares que roupas cobriam. Januário sabia ser meticuloso em sua crueldade. Leonora estendeu a mão direita, tremendo. Fechou os olhos com força quando o cinto desceu, cortando o ar com um assobio antes de estalar contra sua palma. A dor foi aguda, ardente, irradiando pelo braço. Ela mordeu o lábio para não gritar. Outra. Estendeu a mão esquerda. Mais um golpe, igualmente violento. Lágrimas escorriam de seus olhos, mas ela não emitiu som. Sabia que demonstrar fraqueza apenas prolongaria a punição. Isso vai servir de lição para você ter mais cuidado. E para pensar 2 vezes antes de me responder. Entendeu? Sim, pai, conseguiu dizer, a voz estrangulada. Agora vá terminar seu trabalho. E não quero mais ouvir suas desculpas patéticas. Leonora saiu da cozinha com as mãos ardendo. Foi até o tanque no quintal e mergulhou-as na água fria que havia sobrado da lavagem das roupas. A água aliviou um pouco a dor, mas não as lágrimas que agora fluíam livremente. Não eram lágrimas apenas pela dor física, mas pela humilhação, pela injustiça, pela solidão esmagadora de não ter ninguém a quem recorrer. Ficou ali parada por longos minutos, as mãos submersas, olhando para o céu azul acima do quintal. Era um dia bonito, ensolarado, com algumas nuvens brancas flutuando preguiçosamente. O mundo lá fora continuava indiferente ao seu sofrimento. Pássaros cantavam nas árvores vizinhas. Ela podia ouvir vozes distantes de crianças brincando em algum lugar próximo. A vida seguia seu curso normal para todos, exceto para ela. Quando finalmente secou as lágrimas e voltou para dentro, Januário estava na sala lendo o jornal como se nada tivesse acontecido. Para ele, aquilo era simplesmente disciplina necessária. Para Leonora, era mais uma camada de dor acrescentada a uma ferida que nunca cicatrizava. Na quarta-feira seguinte, Leonora foi ao mercado como de costume. Suas mãos ainda tinham marcas roxas dos golpes de cinto. Então ela tomou cuidado de manter as mangas do vestido puxadas para baixo, cobrindo-as. Não queria que ninguém visse. Não queria perguntas. Comprou os itens da lista metodicamente, evitando conversa desnecessária, mesmo com os vendedores que tentavam ser amigáveis. Seu Tobias notou seu silêncio mais pronunciado que o habitual, mas respeitou, apenas comentando que esperava que ela estivesse bem. Estava quase terminando quando ouviu aquela voz familiar atrás de si. Senhorita Tavares, que surpresa agradável encontrá-la novamente. Leonora se virou e viu o barão Tomás Henrique.
Ele estava vestido elegantemente como da primeira vez, mas hoje carregava uma bengala com cabo de prata, mais por estilo que por necessidade aparentemente. Senhor Barão, cumprimentou ela com uma reverência pequena, mantendo os braços próximos ao corpo para que as mangas não subissem. Como tem passado? Espero que bem, disse ele com aquele sorriso gentil que Leonora lembrava. Bem, obrigada. E o senhor? Muito bem, obrigado. Vim novamente à cidade para assuntos bancários e aproveitei para passar no mercado. Tornou-se um hábito meu às quartas-feiras. Ele fez uma pausa, observando-a com aqueles olhos cinzentos atentos. Posso comentar que você parece um pouco cansada. Não quero ser invasivo, mas me preocupo com o bem-estar das pessoas. Estou bem, apenas um pouco de trabalho acumulado em casa, respondeu ela rapidamente, evitando seu olhar. Seu pai mantém você muito ocupada, imagino. É meu dever ajudar. Somos apenas nós dois. Tomás Henrique assentiu lentamente. Havia algo na maneira como ela falava, no jeito como mantinha os braços rígidos ao lado do corpo, na tensão em seus ombros, que o incomodava. Era médico de formação, embora não praticasse mais desde que herdara as terras e o título, e seus anos tratando pacientes o haviam ensinado a reconhecer sinais de sofrimento que iam além do físico. Senhorita Tavares, perdoe-me se estou sendo muito direto, mas você está bem? Realmente bem? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca perguntava isso. Ninguém realmente queria saber. E certamente ninguém perguntava com aquele tom de preocupação genuína. Por um momento terrível, Leonora sentiu que ia desmoronar ali mesmo, que ia contar tudo, derramar todos aqueles anos de sofrimento para aquele estranho gentil. Mas não podia, não devia. Sim, senhor barão, estou bem, mas obrigada pela preocupação. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu. Muito bem, mas gostaria de lhe fazer um pedido, se me permitir. Um pedido? Estou procurando alguém para ajudar na casa grande de minha fazenda. Minha governanta, Dona Clemência, está ficando idosa e precisa de auxílio. O trabalho seria supervisionar algumas criadas, ajudar com a administração doméstica, coisas desse tipo. Pensei em você. Leonora piscou, incerta se havia ouvido corretamente. O senhor está me oferecendo um emprego? Sim, um emprego honesto com salário justo, alojamento na fazenda e alimentação incluída. Dona Clemência seria sua supervisora imediata, mas o ambiente é respeitoso. Trato meus funcionários com dignidade. A mente de Leonora disparou em várias direções ao mesmo tempo. Um emprego, longe de casa, longe de seu pai. A possibilidade parecia tão distante da realidade que por um momento ela pensou estar sonhando. Eu não sei o que dizer. Meu pai... Naturalmente conversaria com seu pai primeiro, obteria sua permissão formal. Não faria nada pelas costas, mas gostaria de saber se você teria interesse antes de fazer a proposta oficial. Interesse? Leonora teria vendido a alma ao diabo por uma chance de escapar daquela casa, mas o medo a paralisava. O que seu pai diria? Ele nunca permitiria. Ficaria furioso pela simples sugestão. Senhor barão, é uma oferta muito generosa, mas meu pai precisa de mim em casa. Ele não tem mais ninguém para cuidar das coisas domésticas. Compreendo, mas talvez ele pudesse considerar se fosse apresentado como uma oportunidade para você. Uma chance de aprender, de ter uma posição respeitável numa fazenda importante. E o salário que você recebesse poderia ajudar com as despesas familiares. Leonora queria acreditar, queria ter esperança, mas conhecia seu pai bem demais. Não acho que ele vá concordar. Deixe-me ao menos tentar. Posso visitar sua casa amanhã à noite, após o horário de trabalho do cartório, e fazer a proposta formalmente. Se ele recusar, ao menos tentamos. O que acha? Era arriscado. Seu pai podia interpretar aquilo como conspiração dela, como ingratidão. Podia puni-la por ter dado esperanças ao barão, mas ao mesmo tempo, uma parte dela, uma parte pequena e corajosa que sobrevivera a todos aqueles anos, sussurrava: e se? E se seu pai aceitasse? E se fosse sua chance de liberdade? Se o senhor acha apropriado falar com meu pai, não vou me opor, disse ela finalmente, a voz mal acima de um sussurro. Ótimo. Então amanhã à noite, por volta das 7 horas, farei uma visita. Onde é sua casa? Leonora deu o endereço, sentindo como se estivesse fazendo algo proibido, perigoso.
Quando se despediu do barão e saiu do mercado, suas pernas tremiam tanto que mal conseguia caminhar direito. O que havia feito? Havia plantado uma semente que poderia crescer em libertação ou em desastre. Não havia como saber. Durante todo o caminho de volta para casa e pelo resto do dia e noite, aquele pensamento a consumiu. Dormiu mal, acordando várias vezes com o estômago embrulhado de ansiedade. Na manhã seguinte, quinta-feira, preparou o café de seu pai em silêncio, temendo que ele de alguma forma já soubesse, que pudesse ler em seu rosto a traição que ela sentia que estava cometendo. Mas Januário não notou nada diferente. Reclamou do café estar morno demais, criticou o pão por estar pequeno demais e foi para o trabalho como sempre. Leonora passou o dia num estado de nervosismo crescente. Limpou a casa com ainda mais cuidado que o habitual. Cozinhou o jantar com atenção meticulosa. Queria que tudo estivesse perfeito quando o barão chegasse, não por impressioná-lo, mas para não dar a seu pai nenhuma desculpa para estar de mau humor. Às 7 horas daquela quinta-feira à noite, pontualmente, batidas firmes na porta ecoaram pela casa. Januário, que terminara o jantar havia pouco e estava na sala fumando seu cachimbo, ergueu os olhos surpreso. Quem seria a esta hora? Murmurou, levantando-se. Leonora, continue na cozinha, vou ver quem é. Leonora obedeceu, mas ficou perto da porta da cozinha, de onde podia ouvir tudo. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que podiam ouvi-lo. Ouviu a porta se abrir, ouviu a voz de seu pai. Boa noite, posso ajudar? E então a voz do barão, educada e respeitosa. Boa noite. Meu nome é Tomás Henrique Falcão, barão de Almeida. Gostaria de falar com o senhor Januário Tavares, se estiver disponível. Houve um momento de silêncio. Então Januário respondeu com um tom completamente diferente do que usava normalmente. Um tom respeitoso, quase subserviente. Senhor barão, que honra. Por favor, entre. Leonora, venha aqui, temos visita importante. Leonora secou as mãos rapidamente no avental e entrou na sala. O barão estava de pé perto da porta, segurando seu chapéu elegantemente. Quando a viu, fez um leve aceno de reconhecimento, mas não disse nada que indicasse encontros anteriores. Leonora, ofereça uma cadeira ao senhor barão. Traga café, ordenou Januário, de repente todo solicitude. A presença de alguém de posição social elevada transformava completamente seu comportamento. Não é necessário café, obrigado, disse o barão gentilmente. Não quero tomar muito de seu tempo. Vim aqui com uma proposta de negócios, por assim dizer. Negócios? Por favor, sente-se, senhor barão. Sinto-me honrado. Januário indicou a melhor poltrona da sala. Tomás Henrique sentou-se, mantendo uma postura ereta, mas não rígida. Leonora ficou de pé num canto, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, mal ousando respirar. Senhor Tavares, vim aqui porque estou procurando alguém para trabalhar em minha fazenda, especificamente para ajudar com a administração da Casa Grande. Minha governanta está idosa e precisa de assistência. Encontrei sua filha no mercado esta semana e me impressionei com sua postura respeitosa e educada. Gostaria de oferecer a ela uma posição. Januário piscou, processando a informação. Uma posição? Na Fazenda Santa Cecília? Exatamente. O trabalho incluiria supervisão de outras criadas, ajuda com inventários domésticos, organização de refeições e eventos. Nada excessivamente pesado. Em troca, oferecerei alojamento, alimentação e um salário mensal de 20 mil réis. 20 mil réis. Era uma quantia considerável para a época, especialmente para trabalho doméstico. Leonora viu os olhos de seu pai brilharem com interesse, mas logo ele os estreitou desconfiadamente. É uma oferta generosa, senhor barão, mas não entendo. Por que minha filha especificamente? Certamente tem outras opções mais qualificadas. Qualificação pode ser ensinada, caráter não, e sua filha me pareceu ter bom caráter. Além disso, sei que é filha de um funcionário público respeitado. Isso fala bem de sua criação. A lisonja funcionou. Januário endireitou os ombros, claramente satisfeito, mas ainda havia hesitação. O senhor entende que minha filha cuida de minha casa. Sem ela, eu ficaria sem ninguém para as tarefas domésticas. Compreendo perfeitamente. E gostaria de oferecer uma compensação por esse inconveniente. Posso pagar adiantado 3 meses de salário, que o senhor ficaria livre para usar como bem entendesse. Isso
Lhe daria tempo para fazer outros arranjos domésticos. 60 mil réis adiantados. Leonora viu a ganância flamejando nos olhos de seu pai. Aquela quantia era significativa, mais do que ele ganhava em 2 meses no cartório. Mas ele era astuto demais para aceitar imediatamente. É uma proposta interessante, disse Januário lentamente, acariciando o queixo. Mas preciso pensar no bem-estar de minha filha. Ela é jovem, inexperiente, nunca viveu longe de casa. Como posso ter certeza de que será bem tratada? Uma preocupação legítima de qualquer pai, respondeu o barão calmamente. Posso assegurar-lhe que minha fazenda é administrada com princípios cristãos. Dona Clemência, a governanta, é como uma segunda mãe para as moças que trabalham lá. Há regras estritas de comportamento e moralidade. Sua filha teria um quarto próprio, limpo e seguro. As refeições são fartas e nutritivas. E, naturalmente, o senhor seria bem-vindo para visitá-la sempre que desejasse, com aviso prévio. Januário acenou lentamente. E quanto ao período de trabalho? Seria permanente? Podemos começar com um período experimental de 6 meses. Se após esse tempo, qualquer uma das partes não estiver satisfeita, o contrato pode ser rescindido sem penalidades. Era uma armadilha perfeita. O barão havia pensado em cada objeção possível e tinha a resposta pronta. Leonora observava tudo com uma mistura de esperança e terror. Não ousava olhar diretamente para nenhum dos 2 homens, mas sentia o peso da negociação de seu futuro acontecendo diante dela como se ela fosse um objeto, não uma pessoa. Leonora, disse Januário de repente, virando-se para ela. O que você acha disso? Era uma armadilha, ela sabia. Se demonstrasse muito entusiasmo, ele suspeitaria. Se parecesse relutante, ele poderia recusar por orgulho. Precisava encontrar o equilíbrio exato. Se o senhor achar que é uma boa oportunidade, pai, eu obedecerei sua decisão, disse ela cuidadosamente, mantendo a voz neutra. Januário voltou sua atenção para o barão. Preciso de um dia para pensar, senhor barão. É uma decisão importante. Naturalmente, compreendo perfeitamente. O barão se levantou pegando seu chapéu. Voltarei amanhã à noite no mesmo horário para ouvir sua resposta. Se concordar, podemos preparar a documentação apropriada e sua filha poderia começar já no próximo domingo após a missa. Domingo. Tão cedo? Quanto antes começar, mais cedo ela se adaptará. Mas como disse, estou aberto a ajustes se o senhor preferir outro dia. Não, domingo pode servir. Se eu concordar, claro. Perfeitamente compreensível. Então até amanhã, senhor Tavares. Foi um prazer conhecê-lo. O barão fez um gesto elegante de despedida, então olhou brevemente para Leonora. Senhorita Tavares, boa noite. Boa noite, senhor barão, respondeu ela baixinho. Januário acompanhou o barão até a porta, fazendo reverências e agradecimentos excessivos. Quando a porta se fechou, ele ficou ali parado por um longo momento, pensativo. Volta para a cozinha. Termina de limpar, disse finalmente, sem olhar para Leonora. Ela obedeceu em silêncio, mas dentro de si, uma tempestade de emoções rodava. Havia esperança, sim, mas também medo paralisante. E se seu pai aceitasse e aquilo fosse apenas trocar uma prisão por outra? E se ele recusasse e ficasse furioso com ela por ter dado ideias ao barão? Não havia como prever. Leonora mal dormiu naquela noite. Ficou deitada em seu colchão duro, olhando para o teto escuro, imaginando possibilidades. Tentou não se permitir esperança demais, porque esperança podia ser esmagada e a dor seria insuportável. Mas era impossível não pensar, não imaginar como seria ter um quarto próprio, trabalhar com outras pessoas, talvez até fazer amigas, ganhar seu próprio dinheiro. Na manhã seguinte, sexta-feira, Januário estava mais silencioso que o habitual. Comeu seu café da manhã sem fazer as críticas costumeiras, o que de certa forma era ainda mais desconcertante. Leonora não conseguia ler sua expressão, não sabia o que ele estava pensando. Antes de sair para o trabalho, ele parou na porta e olhou para ela por um longo momento. "Você quer ir?" perguntou abruptamente. A pergunta a surpreendeu. Ele raramente perguntava o que ela queria. "Eu farei o que o senhor decidir que é melhor, pai." "Não é isso que perguntei. Você quer ir trabalhar na fazenda do barão?" Leonora sentiu que estava num precipício. A verdade podia ser perigosa, mas mentir também. Decidiu por honestidade cautelosa. "Se o senhor achar que é uma boa oportunidade para mim, eu estaria disposta a tentar.
Ele continuou olhando para ela, então assentiu uma vez, bruscamente. Vou aceitar a oferta. O dinheiro será útil, e talvez seja tempo de você aprender a se virar sozinha no mundo. Não posso cuidar de você para sempre. Cuidar. A palavra soou absurda vindo dele, mas Leonora não disse nada. Sim, pai. Obrigada. Não me agradeça ainda. Vamos ver se você consegue manter esse emprego ou se vai me envergonhar com sua incompetência. Ele pegou o chapéu. Hoje à noite, quando o barão vier, direi que aceito. Você parte domingo de manhã. Prepare suas coisas. E então ele saiu, deixando Leonora sozinha com um turbilhão de emoções. Acontecera. Realmente acontecera. Ela ia embora. Ia deixar aquela casa, aquele pai, aquela vida de sofrimento silencioso. Deveria estar feliz, mas o que sentia era mais complexo. Alívio misturado com medo. Esperança temperada com incerteza. Passou o dia em algo como transe, executando suas tarefas automaticamente enquanto sua mente processava a realidade. Domingo. Faltavam apenas 2 dias. 2 dias até que sua vida mudasse completamente. Quando chegou a noite e o barão apareceu novamente, a conversa foi breve e formal. Januário aceitou a oferta. Recebeu o adiantamento em notas cuidadosamente contadas. Assinou um documento simples que o barão trouxera. Ficou combinado que no domingo pela manhã, após a missa, uma carruagem viria buscar Leonora. Cuidarei bem de sua filha, senhor Tavares. Tem minha palavra, disse o barão ao se despedir. Espero que sim, e espero que ela não o decepcione, respondeu Januário. Quando a porta se fechou pela segunda vez e o barão foi embora, Januário contou o dinheiro novamente, um sorriso satisfeito nos lábios. 60 mil réis. Não é ruim. Não é ruim mesmo. Ele não olhou para Leonora, não perguntou como ela se sentia, não ofereceu palavras de encorajamento ou preocupação paternal. Simplesmente guardou o dinheiro e foi para seu quarto. Para ele, aquilo era apenas uma transação financeira bem-sucedida. Sábado amanheceu nublado, com ameaça de chuva no ar. Leonora acordou com um nó no estômago. Hoje seria seu último dia completo naquela casa. Amanhã sua vida mudaria. Executou suas tarefas matinais como sempre, mas tudo parecia diferente agora, carregado de significado de despedida. Cada objeto que tocava, cada cômodo que limpava, era pela última vez. Deveria sentir tristeza, mas como sentir tristeza por deixar um lugar onde nunca fora realmente querida? Seu pai havia dito que ela deveria preparar suas coisas. Mas o que exatamente levar? Tinha tão pouco. Suas 3 mudas de roupa, todas velhas e remendadas, um pente de madeira que fora de sua mãe, um terço que ganhara na primeira comunhão, um lenço bordado, a única coisa bonita que possuía, feito por sua mãe quando ela era bebê. Era tudo que tinha de valor material ou sentimental. Dobrou cada peça com cuidado e colocou tudo numa trouxa velha de pano. Pesava quase nada. A vida inteira de uma pessoa de 19 anos cabia num embrulho que mal fazia volume. À tarde, enquanto Januário cochilava em sua poltrona, Leonora saiu brevemente para a rua. Queria se despedir de algumas pessoas, mesmo que superficialmente. Foi até a casa de Dona Marta, a vizinha gentil. Dona Marta, disse quando a senhora apareceu na porta. Vim me despedir. Vou trabalhar numa fazenda a partir de amanhã. Trabalhar? Mas que repentino, menina, respondeu Dona Marta surpresa. Seu pai concordou? Sim, senhora. Foi ele quem aceitou a proposta. Dona Marta olhou para Leonora com aqueles olhos que viam demais, que entendiam coisas não ditas. Então, desejo sorte a você. Espero que seja um lugar bom, onde te tratem bem. Espero também, obrigada por sempre ter sido gentil comigo. Cuide-se, menina. E se precisar de qualquer coisa mesmo, mande notícia. Era o mais próximo que tinha de alguém se importando, e Leonora guardou aquelas palavras no coração. Naquela noite o jantar foi silencioso. Januário comeu olhando para o prato, não para a filha. Quando terminou, disse apenas, esteja pronta cedo amanhã. A carruagem vem depois da missa. Sim, pai. E Leonora? Ele pausou como se as palavras custassem a sair. Não me envergonhe. Trabalhe direito. Mostre que tem valor. Não era carinho. Não era preocupação paternal genuína. Era apenas mais uma forma de pressão, de exigência. Mas Leonora respondeu como sempre. Sim, pai. Vou fazer o meu melhor. Ela foi para seu quartinho pela última vez. Deitou-se no colchão que conhecia cada imperfeição.
Cobriu-se com um cobertor fino e familiar. As paredes nuas que olhara por tantos anos pareciam observá-la de volta, testemunhas silenciosas de tanto sofrimento. Fechou os olhos e fez uma oração silenciosa. Não pediu felicidade, não ousava tanto. Pediu apenas que o novo lugar fosse melhor que o atual, que as pessoas fossem menos cruéis, que pudesse ter um pouco de paz. Era um pedido pequeno, mas para alguém que vivera como ela era tudo. O domingo amanheceu claro, com um sol brilhante que parecia prometer novos começos. Leonora acordou antes do amanhecer por última vez naquela casa. Vestiu o seu melhor vestido, que na verdade era apenas o menos remendado dos 3 que possuía. Prendeu os cabelos cuidadosamente, lavou o rosto com água fria, preparou o café de seu pai pela última vez. Enquanto a água fervia, olhou ao redor da cozinha onde passara tantas horas. Conhecia cada panela, cada rachadura nas paredes, cada mancha na mesa de madeira. Haveria saudade? Não exatamente, mas havia a estranheza de deixar o conhecido pelo desconhecido. Januário desceu vestido para a missa. Tomou seu café em silêncio. Leonora comeu um pedaço pequeno de pão, embora seu estômago estivesse embrulhado demais para realmente sentir fome. Foram à missa, caminhando lado a lado, mas separados por um abismo invisível. A igreja estava cheia como sempre aos domingos. Pessoas que Leonora conhecia de vista, mas com quem nunca realmente conversara. Sentou-se ao lado do pai, ajoelhou-se quando apropriado, rezou as orações de sempre, mas sua mente estava longe, imaginando o que viria a seguir. Após a missa, enquanto outros paroquianos se reuniam no adro da igreja para conversar, Januário levou Leonora diretamente para fora. Ali, esperando na rua, estava uma carruagem elegante puxada por 2 cavalos. O mesmo cocheiro que Leonora vira quando conhecera o barão estava no banco dianteiro. "Senhor Tavares, senhorita Leonora?" perguntou o homem educadamente. "Sou Benedito, cocheiro do barão. Vim buscá-los." "Só ela vai", disse Januário bruscamente. "Eu não." "Compreendo, senhorita. Posso ajudá-la com suas coisas?" Leonora entregou sua trouxa pequena, que Benedito acomodou na parte traseira da carruagem. Então, ela se virou para o pai. Deveria abraçá-lo? Beijá-lo? Mas não havia nada disso entre eles, nunca houve. "Adeus, pai", disse ela simplesmente. Januário olhou para ela por um longo momento. Havia algo em seus olhos que Leonora não conseguia decifrar. Arrependimento? Não, não era isso. Talvez apenas a consciência de que ela representava uma fonte de renda doméstica que agora se ia. "Comporte-se adequadamente. Lembre-se de quem você é", disse ele finalmente. Eram instruções, não palavras de carinho. Leonora assentiu e então, antes que pudesse se arrepender, entrou na carruagem. Benedito fechou a porta e subiu no banco do cocheiro. Com um leve estalar das rédeas, os cavalos começaram a andar. Leonora olhou pela janela da carruagem. Viu seu pai ficando para trás, uma figura solitária em suas roupas escuras de domingo. Viu a casa onde crescera se afastando. Viu a rua familiar, os vizinhos, a igreja, tudo ficando cada vez menor, até desaparecer quando a carruagem virou uma esquina. E então começou a chorar. Não lágrimas de tristeza exatamente, mas lágrimas de liberação. Tantos anos segurando tudo dentro, tantos anos sem permitir-se sentir. Agora, sozinha na carruagem, deixou as lágrimas fluírem livremente. Chorou pela menina que fora, que perdera a mãe e nunca encontrara conforto. Chorou pela jovem que se tornara, quebrada, mas não destruída. E chorou pela incerteza assustadora do futuro. A fazenda Santa Cecília ficava a cerca de 10 quilômetros de Vassouras. A estrada era de terra batida, passando por morros ondulantes cobertos de cafezais. Era início de maio, e as plantas estavam carregadas de frutos verdes que amadureceriam nos meses seguintes. O Vale do Paraíba era o coração da produção de café do Império, e aquela riqueza era visível em cada fazenda grande que passavam. Leonora secou as lágrimas e começou a observar a paisagem pela janela. Raramente saíra de Vassouras, e nunca para tão longe. Tudo parecia maior, mais aberto que o pequeno mundo em que vivera confinada. O céu era imenso, azul brilhante com nuvens brancas. As colinas se estendiam em todas as direções, cobertas pelo verde intenso do café. Passaram por outras propriedades menores, casas modestas de colonos, pequenas vendas à beira da estrada,
Crianças brincavam nos quintais, acenando para a carruagem elegante que passava. Leonora acenava de volta timidamente, um sorriso pequeno tocando seus lábios pela primeira vez em muito tempo. Após cerca de 40 minutos de viagem, a estrada começou a subir uma colina mais alta. No topo, a vista se abriu dramaticamente, e lá, estendendo-se pelo vale abaixo, estava a fazenda Santa Cecília. Era impressionante. Um portal de pedra marcava a entrada, com o nome da fazenda entalhado em letras elegantes. A estrada particular serpenteava por entre cafezais perfeitamente alinhados até chegar à casa grande, que ficava no centro da propriedade como uma joia num cenário verde. A casa grande era uma construção majestosa de 2 andares, com paredes brancas caiadas e janelas com molduras pintadas de azul escuro. Havia varandas amplas nos 2 andares, sustentadas por colunas grossas. O telhado de telhas vermelhas brilhava ao sol. Jardins bem cuidados cercavam a casa, com flores coloridas, árvores frutíferas e um lago pequeno, onde patos nadavam tranquilamente. Ao redor da casa principal, havia várias outras construções. A senzala, que ainda abrigava alguns escravizados, apesar das leis recentes que começavam a mudar o sistema. As casas dos trabalhadores livres, os galpões de processamento de café, estábulos, uma capela pequena mas bonita e o que parecia ser uma escola. Era um mundo completo, uma comunidade autocontida. E seria ali que Leonora viveria agora. A carruagem parou em frente à casa grande. Benedito desceu e abriu a porta para Leonora, oferecendo a mão para ajudá-la a descer. Ela aceitou, suas pernas um pouco trêmulas depois da viagem e da ansiedade. "Bem-vinda à fazenda Santa Cecília, senhorita", disse Benedito com um sorriso gentil. "Deixo sua trouxa aqui. Dona Clemência virá buscá-la em breve." "Obrigada", murmurou Leonora, olhando ao redor com olhos arregalados. Não precisou esperar muito. A porta principal da casa se abriu e 2 mulheres saíram. A primeira era idosa. Devia ter uns 65 anos, baixa e um pouco curvada, mas com olhos vivos e atentos. Usava um vestido escuro simples, mas limpo, e tinha os cabelos grisalhos presos num coque apertado. A segunda era mais jovem, talvez 30 anos, mais alta e de porte robusto, com um rosto amigável. "Você deve ser Leonora", disse a mulher mais velha, a voz firme apesar da idade. "Sou Clemência da Silva, governanta desta casa há 37 anos. E esta é Zeferina, uma das criadas. Bem-vinda." "Muito obrigada, dona Clemência", respondeu Leonora, fazendo uma reverência pequena. "Nada de reverências desnecessárias aqui, menina. Somos todos trabalhadores. Venha, vou mostrar a casa e seu quarto." Dona Clemência virou-se para Zeferina. "Pegue a trouxa dela." "Eu posso carregar", começou Leonora, mas Dona Clemência balançou a cabeça. "Zeferina vai carregar. Você é nova aqui e ainda está se ambientando. Venha." Entraram na casa grande. O interior era impressionante para alguém acostumada com a modéstia da casa de Januário. O hall de entrada tinha piso de tábuas largas de madeira encerada que brilhava. Havia móveis de jacarandá escuro, lustres de cristal, quadros nas paredes. Tudo cheirava a cera de abelha e flores frescas. "A casa tem 16 cômodos", explicou Dona Clemência enquanto caminhavam. "O barão vive sozinho desde que enviuvou há 8 anos, mas mantém tudo em ordem. Recebe visitas importantes às vezes, autoridades da província, outros fazendeiros. Por isso precisa estar sempre impecável." Subiram uma escada larga que levava ao 2º andar. O corrimão era de madeira trabalhada, lisa sob a palma da mão de Leonora. "Aqui em cima ficam os quartos principais", continuou Dona Clemência. "O quarto do barão, quartos de hóspedes, o escritório. Você não precisará cuidar desses. Outras criadas fazem isso. Seu trabalho será diferente." Passaram pelos quartos principais e chegaram a um corredor lateral menor. Ao final dele, Dona Clemência abriu uma porta que revelava uma escada mais estreita, claramente de serviço. "Esta escada leva aos quartos dos empregados que ficam no sótão", explicou. Subiram. No topo havia um corredor com várias portas. Dona Clemência abriu uma delas. Era um quarto pequeno, mas para Leonora pareceu um palácio. Tinha uma janela de verdade com vidro e cortinas simples. Uma cama com colchão de verdade, não só palha. Um baú pequeno para guardar coisas. Uma cadeira. Uma mesa minúscula. Uma jarra e bacia para lavar-se.
e estava limpo, cheirando a sabão e ar fresco. É aqui que você vai dormir, disse Dona Clemência. Divide o banheiro no corredor com as outras moças, mas o quarto é só seu. O barão faz questão que cada empregado tenha privacidade. Leonora mal podia acreditar. Um quarto só seu. Uma cama de verdade. Janela com cortina. É maravilhoso, conseguiu dizer, a voz embargada. Dona Clemência olhou para ela com atenção, notando a emoção desproporcional para algo tão simples. Menina, como era sua vida antes? Diferente, respondeu Leonora vagamente, não querendo falar sobre seu pai. Dona Clemência não insistiu, mas seus olhos experientes já haviam visto muitas meninas maltratadas pela vida. Havia algo naquela Leonora que despertava sua compaixão, algo além da timidez natural. Muito bem, deixo você se acomodar um pouco. Guarde suas coisas, descanse. Daqui a 1 hora, Zeferina virá buscá-la para o almoço. Comemos todos juntos na cozinha, os empregados da casa. Depois do almoço, conversaremos sobre suas tarefas. Por hoje, pode apenas se ambientar. Obrigada, Dona Clemência. A senhora é muito gentil. Não é gentileza, é decência. Aqui você será tratada com respeito se trabalhar bem. O barão é um homem justo. Não tolera preguiça, mas também não tolera crueldade. É um bom lugar para quem quer trabalhar honestamente. Quando Dona Clemência saiu, fechando a porta atrás de si, Leonora ficou sozinha em seu quarto pela primeira vez. Sentou-se na beira da cama, as mãos tremendo. Tocou o colchão, apertando-o de leve. Era macio, preenchido com algo mais confortável que palha. Havia um lençol limpo, um cobertor de lã, um travesseiro de verdade. Levantou-se e foi até a janela. Abriu-a e o ar fresco entrou, trazendo o cheiro de flores e café. A vista era linda. Podia ver os cafezais se estendendo até longe. Podia ver os trabalhadores como pontos pequenos entre as fileiras verdes. Podia ver o céu imenso. Pela primeira vez em muitos anos, Leonora se permitiu sentir algo parecido com esperança. Talvez, apenas talvez, sua vida pudesse ser diferente aqui. Talvez pudesse descobrir quem era além da filha maltratada. Talvez pudesse ter paz. Abriu sua trouxa e começou a guardar suas poucas posses no baú. Cada peça dobrada com cuidado, cada objeto colocado com reverência. Quando terminou, o baú ainda estava praticamente vazio, mas não importava. Não eram posses materiais que definiam uma pessoa. Sentou-se na cadeira perto da janela e apenas observou o movimento lá fora. Viu Benedito cuidando dos cavalos. Viu mulheres trabalhando numa horta ao longe. Viu crianças, filhos dos trabalhadores provavelmente, brincando perto de uma das casas menores. Havia vida aqui, vida real. Pessoas vivendo suas rotinas. Uma batida leve na porta a fez sobressaltar. Senhorita Leonora, sou Zeferina. Vim buscá-la para o almoço. Leonora abriu a porta e viu a moça sorrindo. Por favor, pode me chamar só de Leonora. Está bem, Leonora. Vem. Você deve estar com fome. Nhá Rita fez feijoada hoje. Está uma delícia. Desceram juntas. Zeferina falando animadamente sobre a fazenda, explicando quem era quem, onde ficava cada coisa. Era tão diferente da solidão silenciosa que Leonora conhecia. Havia conversa, havia calor humano. A cozinha era enorme, com um fogão gigante de lenha, mesas compridas e várias pessoas já sentadas comendo. O cheiro da comida fazia o estômago de Leonora roncar, lembrando-a de que mal comera no café da manhã. Pessoal, esta é Leonora, a nova ajudante de Dona Clemência, anunciou Zeferina. Várias cabeças se viraram, vários sorrisos de boas-vindas, vários cumprimentos. Leonora sentiu o rosto corar com a atenção, mas respondeu educadamente a cada um. Sentou-se num lugar que Zeferina indicou e recebeu um prato farto. Feijoada, arroz branco, farofa, couve refogada, laranja. Mais comida numa refeição do que às vezes via em dias inteiros em casa. Come, menina, disse uma mulher negra mais velha, que devia ser Nhá Rita, a cozinheira. Você está muito magra, precisa ganhar uns quilinhos. E Leonora comeu. Comeu até se sentir satisfeita pela primeira vez em anos. Após o almoço, Dona Clemência levou Leonora para um tour mais completo da Casa Grande, explicando suas responsabilidades. Como o barão dissera, o trabalho não era excessivamente pesado, mas requeria organização e atenção aos detalhes. Você será minha assistente direta.
explicou a governanta enquanto caminhavam pelos corredores. Mantenho um inventário de todo o material doméstico, roupas de cama, toalhas, louças, talheres, mantimentos. Tudo precisa ser registrado, controlado. Estou ficando velha, minha visão não é mais o que era, minha memória às vezes falha. Você vai me ajudar com essas tarefas. Mostraram a Leonora a despensa, um cômodo grande com prateleiras do chão ao teto, cheias de mantimentos organizados, sacos de farinha, arroz e feijão, latas de conservas, potes de doces, queijos curados pendurados, linguiças, açúcar em grandes barris, tudo etiquetado, tudo no lugar. A cada semana fazemos uma contagem, anotamos o que foi usado, o que precisa ser reposto. Você sabe escrever? Sei sim, Dona Clemência. Minha mãe me ensinou as primeiras letras e aprendi mais lendo a Bíblia. Ótimo! Isso facilita muito. Também precisarás supervisionar as criadas que limpam os quartos de hóspedes, garantir que tudo esteja perfeito quando recebermos visitas, e ajudarás a planejar os cardápios das refeições formais quando o barão receber. Eram responsabilidades significativas, muito mais do que simplesmente limpar e cozinhar. Era trabalho que requeria inteligência, organização. Leonora sentiu uma pontada de nervosismo, mas também de orgulho. Alguém confiava nela com tarefas importantes. Os dias seguintes foram de aprendizado intenso. Dona Clemência era paciente, mas exigente. Ensinava cada detalhe, cada sistema, cada expectativa. Leonora absorvia tudo como uma esponja, determinada a provar seu valor. Conheceu os outros empregados melhor. Além de Zeferina, havia Josefina e Amélia, outras duas criadas. Havia Benedito, o cocheiro, e seu filho Samuel, que cuidava dos cavalos. Nhá Rita reinava na cozinha com a ajuda de duas moças mais jovens, Cecília e Maria. Havia também trabalhadores nas lavouras, mas esses Leonora via menos. Todos eram cordiais, alguns mais calorosos que outros. Zeferina especialmente parecia determinada a fazer amizade. À noite, quando o trabalho terminava e as empregadas se reuniam em seus quartos ou no pequeno pátio dos fundos, Zeferina sentava-se com Leonora e conversava sobre tudo e nada. Você é muito calada, comentou uma noite depois de quase uma semana. Sempre ouvi mais do que falo. Não há problema nisso, só estou curiosa sobre você. De onde vem? Como era sua vida antes? Leonora hesitou. Não queria mentir, mas também não queria revelar demais. Vivi em Vassouras com meu pai, cuidava da casa dele. E sua mãe? Morreu quando eu era criança. Sinto muito. Zeferina fez uma pausa. Seu pai era bom para você? A pergunta era direta demais para ser ignorada, mas Leonora ainda não estava pronta para aquela conversa. Ele fez o melhor que pôde, suponho. Zeferina olhou para ela com olhos que viam demais, mas não pressionou. Bem, você está aqui agora. E aqui é diferente. O barão é justo. Dona Clemência é rígida, mas justa também. Se trabalhar direito, será tratada bem. Já percebi isso. É diferente do que conhecia. Diferente como? Diferente bom, disse Leonora simplesmente. Leonora trabalhara na fazenda por quase 2 semanas, quando finalmente viu o barão Tomás Henrique novamente. Ele estivera viajando para a capital quando ela chegou, cuidando de negócios, e só retornara naquela manhã de segunda-feira. Leonora estava no escritório da governanta, um pequeno cômodo ao lado da despensa, onde Dona Clemência mantinha seus registros, quando ouviu passos firmes no corredor. A porta estava aberta, e ela viu o barão passar carregando uma maleta de couro. Ele parou ao notar movimento no cômodo e voltou. Dona Clemência, cumprimentou ele com um sorriso. Bom vê-la. Como estão as coisas? Tudo em ordem, senhor barão. Bem-vindo de volta. A viagem foi boa? Cansativa, mas produtiva. E a nossa nova ajudante? Como está se adaptando? Muito bem, senhor. É diligente e aprende rápido. Dona Clemência fez um gesto para Leonora, que estava sentada à pequena mesa onde trabalhava nos inventários. Leonora, venha cumprimentar o barão propriamente. Leonora levantou-se, alisou o avental e aproximou-se. Fez uma reverência educada. Senhor barão, é uma honra vê-lo novamente. Senhorita Leonora, ou devo dizer apenas Leonora, já que trabalhamos juntos agora. Seu sorriso era caloroso, genuíno. Estou feliz em vê-la aqui. Dona Clemência diz que está indo bem. Estou tentando fazer meu melhor, senhor. E o quarto?
Está confortável? Tem tudo o que precisa? A preocupação genuína em sua voz surpreendeu Leonora. Patrões não costumavam perguntar sobre o conforto dos empregados. Sim, senhor, está muito bom. Melhor do que... Ela parou percebendo que ia revelar demais. Melhor do que estava acostumada. Ele completou gentilmente. Fico feliz em ouvir isso. Acredito que pessoas trabalham melhor quando são bem tratadas. Se precisar de qualquer coisa, não hesite em falar com Dona Clemência e ela me informará. Obrigada, senhor barão. Ele assentiu e estava prestes a seguir adiante quando parou novamente. Leonora, seu pai enviou alguma correspondência? Perguntou como você está? A pergunta pegou Leonora desprevenida. Correspondência? A ideia de que Januário se importaria o suficiente para escrever, perguntando por ela, era risível. Não, senhor, mas não esperava que enviasse. Ele é um homem muito ocupado. Algo passou pelo rosto do barão, uma expressão que Leonora não conseguiu interpretar. Desaprovação? Pena? Compreendo. Bem, se quiser enviar notícias a ele, pode usar o correio da fazenda. É só pedir a Dona Clemência. Obrigada, senhor. Ele fez um gesto de despedida e seguiu adiante. Quando seus passos se afastaram no corredor, Dona Clemência olhou para Leonora com curiosidade. Seu pai realmente não mandou notícias? Nem um bilhete perguntando se chegou bem? Não, Dona Clemência. Mas está tudo bem. Como disse, ele é ocupado. A governanta balançou a cabeça lentamente. Pai que não pergunta pela filha não é pai. É ausência com nome. Mas não vou julgar. Cada família tem suas particularidades. Leonora voltou ao trabalho, mas as palavras ficaram ressoando em sua mente. Januário não era ausência com nome. Era presença opressora, peso constante. E ela estava aliviada por não ter recebido correspondência dele. Cada dia sem notícias era um dia de paz. As semanas se transformaram em meses. Maio deu lugar a junho, e junho a julho. O inverno chegou ao Vale do Paraíba, trazendo manhãs geladas e noites frias, mas o trabalho na fazenda continuava seu ritmo constante. Leonora adaptou-se completamente às suas responsabilidades. Os inventários que Dona Clemência a ensinara a fazer agora eram quase inteiramente dela. A governanta, aliviada de parte do fardo, concentrava-se em outras tarefas e em treinar Leonora para, eventualmente, assumir ainda mais responsabilidades. Tenho 67 anos, disse Dona Clemência certa tarde, enquanto tomavam chá na cozinha. Não vou durar para sempre neste trabalho. O barão sabe disso. Já conversamos sobre minha eventual aposentadoria. Você está sendo treinada para um dia assumir meu lugar. A revelação deixou Leonora atordoada. Mas, Dona Clemência, ainda há tanto que não sei. E aprenderá. Tem tempo. Não vou a lugar nenhum tão cedo. Mas é bom que saiba. O barão vê potencial em você. Não decepcione. Leonora levava a confiança depositada nela com seriedade. Trabalhava longas horas, mas não se importava. O trabalho aqui tinha propósito, tinha reconhecimento. Quando fazia algo bem, recebia elogios. Quando cometia erros, recebia correção gentil e oportunidade de aprender. Era um mundo completamente diferente. Suas interações com o barão eram breves, mas sempre corteses. Ele perguntava ocasionalmente como ela estava, se havia algo que precisasse, se estava satisfeita. Leonora sempre respondia afirmativamente, ainda meio surpresa que alguém de sua posição se importasse. Uma tarde de agosto, Leonora estava supervisionando a limpeza de um dos quartos de hóspedes quando o barão passou pelo corredor. Parou ao vê-la, verificando se a criada havia polido adequadamente os móveis. Leonora, posso ter uma palavra? Claro, senhor barão. Ela instruiu a criada a continuar e seguiu o barão até seu escritório, um cômodo amplo com estantes cheias de livros e uma grande mesa de trabalho. Sente-se, por favor, disse ele, indicando uma cadeira em frente à sua mesa. Leonora sentou-se, as mãos entrelaçadas no colo, a postura ereta. Queria falar sobre seu desenvolvimento aqui. Dona Clemência me diz que você excedeu as expectativas, que é organizada, confiável e aprende rapidamente. Tento fazer meu melhor, senhor. E tem feito mais que isso. Estou impressionado. Ele fez uma pausa. Também notei que você não recebeu nenhuma correspondência de seu pai em todos estes meses. Nem visitou sua casa aos domingos, embora tenha direito a fazê-lo. Leonora baixou os olhos. Prefiro ficar aqui aos domingos, senhor. Ajudo onde necessário e uso o tempo para descansar. Compreendo.
Mas não é saudável se isolar completamente. Você é jovem, deveria ter vida social, fazer amigas. Tenho amigas aqui. Zeferina e as outras moças são muito gentis. Sim, mas refiro-me a sair da fazenda ocasionalmente, ir à cidade, à igreja, socializar. Ele hesitou. Leonora, posso fazer uma pergunta pessoal? Sua relação com seu pai era boa? A pergunta direta a deixou sem saída. Podia mentir, mas o barão tinha olhos perspicazes. Podia contar toda a verdade, mas isso parecia uma traição, uma quebra de algo sagrado, mesmo que torto. Era complicada, senhor, disse ela finalmente. Complicada no sentido de que ele era severo demais? Ou complicada no sentido de que era cruel? O silêncio de Leonora foi resposta suficiente. Tomás Henrique suspirou pesadamente. Seus anos como médico, antes de herdar a fazenda e o título, o haviam ensinado a reconhecer sinais de abuso. E Leonora exibia muitos. A maneira como se encolhia quando havia vozes altas, como se desculpava excessivamente por erros mínimos, como trabalhava até a exaustão, como se precisasse constantemente provar seu valor. Leonora, você não precisa me contar detalhes se não quiser, mas quero que saiba algo importante. Você está segura aqui. Ninguém vai machucá-la, física ou emocionalmente. Se alguém tentar, venha diretamente a mim. Obrigada, senhor, conseguiu dizer, a voz trêmula. E mais, você não é propriedade de seu pai. Sei que as leis e costumes da época dão aos pais autoridade sobre filhas solteiras, mas há limites morais que transcendem leis. Se em algum momento ele tentar forçá-la a voltar, se sentir-se ameaçada de qualquer forma, tem minha proteção. Lágrimas queimavam nos olhos de Leonora, mas ela as conteve. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Mal me conhece. Conheço o suficiente. Vejo uma jovem inteligente, trabalhadora, que foi tratada injustamente pela vida. Tenho recursos e posição para ajudar. Então, por que não faria? Ele sorriu gentilmente. Além disso, não é apenas bondade, é reconhecimento de valor. Você é valiosa para esta fazenda, para Dona Clemência, e ouso dizer, está começando a ser valiosa para mim também. O comentário final foi dito com simplicidade, mas carregava peso. Leonora sentiu algo estranho em seu peito, uma emoção que não sabia nomear. Não sei o que dizer, senhor barão. Não precisa dizer nada, apenas continue sendo quem você é, e permita-se relaxar um pouco. A vida não precisa ser só trabalho, há alegria também se permitirmos. Quando Leonora saiu do escritório minutos depois, sua mente estava turbilhonada. O barão era diferente de qualquer homem que conhecera. Respeitoso, gentil, mas também perceptivo demais. Via coisas que ela preferia manter escondidas, mas em vez de se sentir exposta de forma vulnerável, sentia-se compreendida. E isso era assustador e reconfortante ao mesmo tempo. Nos meses seguintes, algo sutil começou a mudar. O barão procurava sua opinião com mais frequência. Quando planejava receber convidados, pedia que Leonora ajudasse a organizar não apenas os aspectos práticos, mas também os detalhes de hospitalidade. Quando tomava decisões sobre a casa, consultava-a. O que acha desta cor para as novas cortinas da sala de jantar? Perguntava, mostrando amostras de tecido. Acha que devemos contratar mais uma criada ou as que temos são suficientes? Dê sua opinião sobre este cardápio para o jantar de sexta-feira. Leonora, inicialmente hesitante, começou a oferecer suas opiniões genuínas e descobriu que ele realmente as considerava, às vezes implementando exatamente suas sugestões. Dezembro chegou trazendo o calor intenso do verão tropical. A colheita de café estava em pleno andamento e a fazenda fervilhava de atividade. Mas mesmo com o trabalho árduo, havia uma atmosfera de antecipação. O Natal se aproximava e Dona Clemência explicou a Leonora que o barão tinha tradições especiais para a data. Todo ano, o barão organiza uma grande ceia de Natal para todos os trabalhadores da fazenda, explicou a governanta. Livres e escravos todos comem juntos. É uma noite de celebração e fraternidade. Começamos os preparativos com um mês de antecedência. Leonora foi envolvida completamente nos preparativos. Ajudou a planejar o cardápio. Peru assado, lombo de porco, farofas variadas, arroz com passas, saladas, frutas cristalizadas, rabanadas, sonhos, bolos. Supervisionou a limpeza profunda de todo o grande salão onde a ceia seria servida.
Organizou a decoração com flores frescas, velas e ramos de pinheiro. Era trabalho intenso, mas havia alegria nele. As outras criadas cantavam enquanto trabalhavam, compartilhavam histórias de natais passados, riam juntas. Leonora descobriu que gostava de fazer parte daquilo, de pertencer a algo maior que si mesma. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, todo o trabalho culminou. O salão estava transformado, as mesas longas cobertas com toalhas brancas e decoradas com arranjos florais. A comida estava pronta, exalando aromas deliciosos da cozinha. À noite, quando todos se reuniram, Leonora ficou impressionada com a magnitude da celebração. Mais de 100 pessoas enchiam o salão. Trabalhadores da lavoura com suas famílias, criados da casa, até mesmo alguns dos escravizados que ainda viviam na fazenda. O barão havia se vestido formalmente, mas circulava entre todos com igualdade, cumprimentando cada pessoa pelo nome, perguntando pelas famílias. Quando chegou até onde Leonora estava, de pé ao lado de Dona Clemência, sorriu calorosamente. Leonora, seu primeiro Natal conosco. Espero que seja memorável. Já é, senhor barão. Nunca vi nada assim. Nunca participou de uma ceia de Natal? Não assim, tão grande, tão alegre. Algo passou pelo rosto dele, uma sombra de tristeza por aquela revelação de uma infância sem alegrias. Mas então, sorriu novamente. Então teremos que compensar todos os natais perdidos, não é? Após todos estarem sentados, o barão fez um breve discurso de boas-vindas e gratidão. Então o padre local que fora convidado fez uma oração e, finalmente, começaram a servir a comida. Leonora comeu sentada entre Zeferina e Dona Clemência, rindo das histórias que as outras contavam, participando das conversas. Pela primeira vez em sua vida, experimentou o que era um Natal de verdade, calor humano, fartura compartilhada, alegria genuína. Mais tarde, quando a comida foi substituída por doces e música começou a tocar, algumas pessoas começaram a dançar. Leonora observava de seu lugar, batendo o pé no ritmo, quando sentiu uma presença ao seu lado. Gostaria de dançar? O barão estava ali, a mão estendida educadamente. Leonora sentiu o rosto corar. Eu não sei dançar muito bem, senhor. Nem eu, mas é Natal. Noite de tentar coisas novas. Ela olhou ao redor. Outros patrões de outras fazendas jamais dançariam com uma empregada. Mas aquele não era qualquer patrão, e aquela não era qualquer noite. Aceitou sua mão e deixou que ele a guiasse até onde outras pessoas dançavam. Era uma valsa simples, e ele liderava com graça natural. Leonora tropeçou algumas vezes, mas ele era paciente, sussurrando instruções, sorrindo quando ela acertava. Viu? Está dançando, disse ele após alguns minutos. Estou, respondeu ela, rindo pela primeira vez em tanto tempo, rindo de verdade, com alegria genuína. Quando a música terminou, ele agradeceu formalmente e ela voltou ao seu lugar, o coração batendo rápido, as bochechas rosadas. Zeferina olhou para ela com um sorriso conhecedor. O barão nunca dança com ninguém nessas festas, comentou baixinho. Você deve ser especial. Não seja boba. Foi apenas uma dança de Natal. Mas ambas sabiam que fora mais que isso. O ano de 1858 terminou e 1859 começou. Leonora já estava na fazenda Santa Cecília há 8 meses e parecia uma vida inteira. A menina assustada que chegara naquele domingo de maio estava se transformando em uma jovem mais confiante, mais segura de si. Seu trabalho continuava impecável. Dona Clemência cada vez mais delegava responsabilidades importantes e Leonora as executava com competência crescente. Mas algo mais estava mudando, algo que ela própria mal admitia: sua relação com o barão. Suas interações haviam se tornado mais frequentes. Ele a consultava sobre assuntos que iam além do doméstico. Pedia sua opinião sobre questões da fazenda, sobre como melhorar as condições dos trabalhadores, sobre decisões administrativas. E conversavam. Conversas que começavam sobre trabalho, mas deslizavam para outros assuntos. Livros, filosofia, visões de mundo. Leonora descobriu que o barão era viúvo havia 8 anos, como Dona Clemência mencionara. Sua esposa, Luísa, morrera de febre amarela, e ele nunca se casara novamente. Amava-a muito? Perguntou Leonora certa tarde quando conversavam no jardim.
Ele a convidara para caminhar enquanto discutiam os planos para plantar novas roseiras. A amava, respondeu ele honestamente. Não de forma apaixonada, mas com respeito e carinho. Foi um casamento arranjado, mas fomos felizes dentro das circunstâncias. Nunca pensou em se casar novamente? Pensei, mas nunca encontrei alguém que me fizesse querer dar esse passo. Havia algo no jeito como ele olhou para ela quando disse aquilo que fez Leonora desviar os olhos, o coração acelerando. Nos meses seguintes, as conversas se intensificaram. Às vezes, após o jantar, ele a convidava para tomar chá no jardim. Falavam sobre tudo. Ele contava sobre suas viagens à Europa quando estudava medicina, sobre os livros que lia, sobre suas esperanças para o futuro do Brasil. Ela falava menos, mas quando falava, ele ouvia com atenção genuína. Você é inteligente, Leonora, disse ele uma noite de março. Muito inteligente. É uma pena que mulheres não tenham as mesmas oportunidades educacionais que homens. Você poderia ter sido médica, advogada, qualquer coisa. Mulheres não fazem essas coisas. Ainda não, mas acredito que um dia farão. O mundo está mudando, mesmo que lentamente. Leonora sorriu. O senhor tem ideias muito progressistas. Tenho. E você? Quais são seus sonhos, Leonora? Se pudesse ter qualquer vida, como seria? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca perguntara sobre seus sonhos. Não sei se sonho grande, senhor. Sonho com paz, com um lugar onde possa ser eu mesma sem medo, com pessoas que se importem genuinamente. Talvez um dia com uma família própria, filhos que criarei com amor, não com dureza. São sonhos bonitos e alcançáveis, para alguém como eu, especialmente para alguém como você. Houve um momento de silêncio carregado. Os olhos dele nos dela, algo passando entre eles que nenhum ousava nomear ainda. Dona Clemência não era tola. Seus 67 anos traziam sabedoria e ela via o que estava se desenvolvendo entre o barão e Leonora. Via os olhares prolongados, as conversas que se estendiam além do necessário, a maneira como ele procurava razões para estar perto dela. Uma tarde de abril, chamou Leonora para uma conversa privada em seu pequeno escritório. Menina, preciso falar algo importante contigo, e começou, a voz séria, mas não hostil. Sim, Dona Clemência. O barão está se afeiçoando a você, e pelo que vejo, você a ele também. Leonora sentiu o sangue fugir do rosto. Eu não sei do que está falando. Não minta para mim, Leonora. Não sou cega nem estúpida. Vi como vocês olham um para o outro. Vi as caminhadas no jardim, os chás prolongados, as conversas. Nós apenas conversamos. Ele é gentil, me trata com respeito. Sim, e é exatamente isso que me preocupa. Não porque seja algo errado, mas porque pode se tornar complicado. Dona Clemência suspirou.